tá? Aqui. Vocês estão enxergando aí? Estamos enxergando. Então tá bom. Bom, vamos lá. Ok. Bom, gente, só para vocês terem um pouco de noção, né? Quando a gente está apresentando aqui no Google Meet, eu não consigo enxergar a cara de vocês. Isso é um pequeno problema. Então, se vocês tiverem dúvidas, interrompam, tá? Que eu acho que é a forma mais dinâmica da gente conseguir fazer isso aqui funcionar. Eu não pretendo chegar aqui e dar uma aula de 1 hora sobre empreendedorismo na saúde, porque eu acho que isso não leva a nada. Não é a ideia. A ideia é a gente tentar aqui, na medida do possível, trocar um pouco de conhecimento, talvez eu trazer um pouco da minha experiência e desmistificar essa questão do que é o empreendedorismo, né, que isso também é um outro ponto importante. Bom, meu nome é Tomás, né, para quem não me conhece, eu sou médico, sou formado em otorrino, eu ainda me subespecializei em cirurgia otológica e ainda fiz uma subespecialização em cirurgias de base de crânio lateral, né, então, para quem não sabe, o que a gente faz é tumor, né, como, por exemplo, chivanoma de nervo vestíbulo coclear, essas coisas. E depois que eu terminei essa minha formação, eu fui fazer um MBA em gestão de saúde, exatamente porque eu tinha me imbricado ali em algumas questões de gestão de pessoas na área de saúde, e desse MBA resultou ali algumas empresas, na verdade, né? 2 delas, que são as atuais e as principais, é a MedLink, que é uma empresa basicamente de tecnologia, né? Uma health tech, e a Autolive, que na verdade é uma empresa de otorrino. A nossa proposta na Autolive é fazer, na verdade, a gente tem um coworking e uma cooperativa em otorrino. Então, a gente tem toda a infraestrutura administrativa, física, né, para que os médicos otorrinos possam desempenhar o papel deles, né. No final, se sobrar tempo, posso contar um pouco mais a minha história, mas eu acho que antes da gente chegar nisso, eu acho que é legal a gente compreender alguns termos, né. Então, assim, alguém aí se propõe a dizer ou falar o que acha que é empreendedorismo, o que acredita que seja empreendedorismo? Manda aí, Lucas. Tenta me dar uma definição para empreendedorismo. Bom, vou fazer a boa. Para mim, empreendedorismo é quando você não investe apenas na profissão, assim, na profissão base, mas você quer transformar ela num negócio mais estruturado. Eu não sei se... Legal. Se alguém quiser falar, levanta a mão, senão eu vou fazer um sorteio aqui. Vou chutar alguém aqui. Alguém que está nos primeiros nomes aqui, de repente, Lara, fala alguma coisa. Você está com uma cara de que talvez tenha alguma coisa a dizer. Vamos lá. O que você acha que é empreendedorismo? O que é empreender? Eu acho que é você transformar a sua profissão em um negócio que gera lucro, mas que também tem uma empresa estruturada por trás de você. Entendi. Eu acho que essa sua definição caminhou um pouquinho mais próximo do que é a definição padrão de empreendedorismo, né? Se a gente for até pegar o dicionário mesmo, né, e ler lá empreendedorismo, o que é, a gente vai ver que empreender é o empreendedor é o indivíduo que ele possui a capacidade de idealizar projetos, negócios ou atividades. Uma pessoa que empreende ou que decide fazer algo difícil ou trabalhoso. Eu juro por Deus que isso é o que está escrito no dicionário, tá? Então, assim, o que traduzindo, né, tentando digerir isso, é alguém que vai sair do campo do sonho para trazer para o campo da realidade, né? Esse conceito de empreendedorismo, ele é um conceito que ele surge dentro do campo das ciências da economia, né? E ele foi muito popularizado a partir dos anos 40, ali, principalmente por esse economista aqui, o Joseph Schumpeter. Ele
ele costumava dizer que o empreendedor ele é a pessoa responsável pela destruição criativa e, portanto, pela interminável fluxo de novidades oferecidas pelas empresas ao mercado. O que ele estava querendo dizer, primeiro, com destruição criativa? Na verdade, destruição criativa faz parte da tese dele, né, de que dentro do capitalismo, para que alguma coisa seja... Para o capitalismo evoluir, para os negócios evoluírem, surgem empresas que destroem aquilo que existia anteriormente a partir de algo inovador, né? A partir de alguma coisa diferente, algum modelo de negócio diferente, que faz com que uma empresa anterior ela perca o seu valor. E o empreendedor, na verdade, é o cara quem consegue construir isso. Ou seja, ele é alguém que consegue olhar a situação atual do mercado, propriamente dito, dentro de um determinado mercado, no nosso caso aqui do mercado médico, né? E ele consegue determinar ou idealizar o que é que esse mercado precisa para ele ser melhor, para as pessoas terem algum benefício, solucionarem alguma dor, né? A gente vai falar muito de dor, eu acho que a dor é o grande ponto essencial aqui que o empreendedor sempre foca. Que dor? A dor que eu digo, a dor do dia a dia. Então, eu, como médico, por exemplo, tenho dificuldade para saber qual é o diagnóstico do meu paciente. Eu, como estudante de medicina, preciso aprender anatomia. Tudo isso é doloroso para a gente. Nós, como seres humanos, a gente sofre para conseguir executar algumas tarefas. E a partir da ótica dessas dores, o empreendedor consegue idealizar soluções que normalmente são melhores do que as que já existem para solucionar essas dores, né? Então, no fundo, eu diria que o empreendedor ele é um grande resolvedor de problema, né? Ele gosta de resolver problema, ele é um cara que ele consegue resolver problema. Só que não adianta só ele resolver problema, ele precisa conseguir juntar os recursos, tanto recursos financeiros quanto recursos humanos, para solucionar esse problema. Então, na verdade, ele acaba sendo um grande líder. Ele é uma pessoa que vai conseguir analisar ali a circunstância atual do mercado, juntar o dinheiro que precisa para resolver um determinado problema a partir de uma determinada solução. E o mais interessante é que o empreendedor, ele normalmente ele não é o cara, o gênio, né, técnico que sai com aquela solução genial, né? Ele não é o Einstein, ele não é o cara que pensou em como funciona a física quântica, ele é o cara que desenvolve a bomba atômica, por assim dizer, ou que seja a energia nuclear. Obviamente que empreender pode ser positivo ou negativo, vai depender do que você faz com aquela tecnologia, de que forma você implementa ela, né? Então esse eu acho que é o primeiro ponto. E se a gente for pensar, né, no mundo, que são aí os grandes empreendedores, né? Não sei se vocês conhecem aí, alguém conhece algum empreendedor? Gostaria de falar um nome que vem na cabeça? Fala empreendedor, quem é que vem na tua cabeça, entendeu? Sei lá, para você, Lucas, quem é que vem na tua cabeça? Então é que aí você já colocou que foi o Elon Musk, porque a quantidade de coisas que esse cara faz Elon Musk é o cara que, pô, primeiro que bate, né? Você fala, pô, legal, cara, mano, genial, visionário, ele desenvolve um monte de coisa louca, né? E ele é um cara que ele é muito empreendedor deste momento, né? Deste momento. Não pode ficar atrás de Steve Jobs, que não é um empreendedor deste momento, mas foi o grande empreendedor ali dos anos 2000, né? Ele começou o trabalho dele em 1990, mas demorou 10 anos para a Apple começar realmente a fazer algum efeito, para finalmente sair a história do smartphone, que foi a grande revolução, né? O iPhone, enfim, todo mundo saiu copiando o cara, né? Eu acho que aqui no Brasil, uma pessoa que é sensacional, até coloquei ali, depois eu vou voltar lá, é a Luísa, né? A Luísa da Magalu, Luísa Trajano, e ela realmente saiu de uma loja que era uma magazine, né, de roupas, para um império, né, para um império de e-commerce online. Então, assim, realmente
foi uma trajetória muito interessante. Mas uma coisa doida, né, que quando você fala assim, mas na área da saúde, né, quem são grandes nomes, né, de pessoas que empreenderam na área da saúde? A gente tem alguém? Cara, eu vou falar para você que eu tive que fazer esforço para pensar em grandes nomes, em pessoas muito famosas que realmente empreenderam na área da saúde, né? Eu acho que talvez a saúde seja algo assim, fala, pô, médico empreendedor, quem é um puta médico famoso empreendedor? A gente tem pouco. E o meu questionamento é, a gente não deveria ter, porque o médico, ele no fundo, ele precisa fazer muita coisa que tem a ver com o trabalho do empreendedor. Tem muito a ver com a forma de pensar e as formas de agir e tudo mais. E isso até vale uma baita discussão filosófica sobre o assunto. Mas já que eu tinha que pensar em alguém, quem eu achei foi o Edson Bueno. Vocês sabem quem é Edson Bueno? Tem ideia? Alguém sabe? Bom, o Edson Bueno, ele foi o fundador da Mil. Esse cara saiu de um plano de saúde basal para o maior plano de saúde do Brasil. Ele já é falecido, né? Mas, cara, hoje a Mil foi comprada por uma empresa chamada OHG, que é a maior empresa de saúde no mundo, né? Por alguns bi, nem lembro quanto foi de bi de dólar. Foi uma transação, assim, gigantesca e impressionante. E, assim, por mais que você olhe para o Edson Bueno e fale, puta, a Mil, cara, a Mil acabou com a vida dos médicos, né? A verdade é que, realmente, os planos de saúde, eles deram uma comprimida, né, no nosso mercado como médico assistente. Mas a verdade é que o cara teve uma baita sacada. Ele consegue oferecer medicina hoje para pessoas que antes não tinham acesso. E isso é bom, né? Então veja que o empreendedor ele está pouco preocupado com o que vai entregar, mas com o valor que ele vai agregar para o mercado, para as pessoas que compram o produto, né? Tem as pessoas que compram a Mil, tem muita gente que tem um plano lá ruim, o cara não recebe uma boa medicina. É verdade, mas é melhor do que nenhuma medicina, né? Ou uma medicina supersaturada, que é a medicina do SUS. Então, dentro do contexto do mercado médico, o cara deu uma solução, né? Outros dois nomes que vieram na minha cabeça foi o Cláudio Lotenberg. Eu não sei se vocês sabem, mas o Cláudio Lotenberg, ele fez o Lotenai, ele é um oftalmologista, trabalhava lá no Einstein, vendeu a Lotenai também, já faz um tempão, e ele é um dos executivos hoje mais bem conceituados dentro da área da saúde, e ele, inclusive, eu acho que ele está hoje no conselho da UHG, no conselho não, ele é CEO da UHG, se não me engano, que é a empresa da Mil, né, que comprou a Mil aqui no Brasil, né. Então, é um nome renomado, e esse cara é um médico mesmo, ele construiu. E a Lotenai, né, se for pensar, no fundo, o que ela faz também entregar para o mercado uma solução em oftalmologia de uma forma sustentável. Foi isso que ele conseguiu construir. E um terceiro nome que veio na minha cabeça foi do Tomás, eu não sei pronunciar isso aqui, eu acho que é Shrushi, se alguém souber dizer ajudar. O Tomás, ele, na verdade, ele não é médico. Vocês não devem saber, né, mas ele foi o cara que idealizou o Doutor Consulta. E o Doutor Consulta também é uma solução interessante, né, porque ele consegue entregar para pessoas que não têm convênio algum tipo de medicina, que também não é a melhor dos mundos, mas é alguma coisa por um preço bem mais acessível, né? E diferente de Amil, por exemplo, os médicos que trabalham no Doutor Consulta, na sua maioria, eles até que têm uma satisfação ali bastante grande em termos de resultado e tudo mais. Mas você veja, o Thomas, ele se eu não me engano, ele é engenheiro, ele é da área de finanças, ele não é da área da saúde, né? E ele veio explorar o nosso mercado. Ele viu que o nosso mercado tem muita oportunidade e veio explorar. E é por isso que eu falo que dá um pouco até de ódio, né? Você fala, pô, esse é um mercado que nós temos que explorar. Nós somos os médicos, nós quem temos o conhecimento de mercado da medicina, nós quem sofremos as dores dos médicos e que entendemos as dores dos pacientes.
como alguém de fora consegue se sobressair, né, a esse mercado e a gente não consegue explorar ele, né? O que está faltando? Eu acho que o que está faltando é isso. É um bate-papo, é uma compreensão e uma maior ensino do que é empreender dentro da área da saúde. Eu acho que um outro ponto importante, né? Veja que aqui a gente tem médico, a gente tem engenheiro, a gente tem o cara da finanças, a gente tem a Luísa, que eu nem sei qual é a formação dela. Todos eles são empreendedores, né? Então, diferente de todas as outras palestras que vocês assistiram, né? Uma vida acadêmica, não sei o quê, que é uma carreira de fato, ser empreendedor, na verdade, não é uma carreira, é quase uma postura, quase um adjetivo. É uma forma de você encarar as circunstâncias e lidar com essas circunstâncias para você entregar valor com foco no mercado. Eu falo que o empreendedor, ele é o cientista do mercado. Ele olha para o mercado e fala, cara, o que o mercado precisa? O que o cliente precisa? Né? Não é só a questão de, o cara precisa de remédio, o cara precisa de tratamento. Tá, ele precisa de tratamento, mas não é só isso que o ser humano precisa. O ser humano precisa de atenção, o ser humano precisa de cuidado, o ser humano precisa de acolhimento, né? E todos esses aspectos podem ser explorados e serem chamados também de medicina, só que sobre a ótica do empreendedor, eles vão ser explorados, esses problemas vão ser resolvidos focando no cliente, focando na pessoa que vai pagar por aquele serviço, que é a ótica, de certa forma, vamos dizer assim, um pouco mais capitalista, né? Bom, tudo isso em mente, né, que o empreendedor, então, ele não é exatamente uma carreira, é uma forma, né, de lidar com as questões. Tem ali 5 características que todo empreendedor precisa ter ou desenvolver para conseguir ter algum sucesso. Algumas pessoas têm isso de uma certa forma natural, a outras não. Mas eu diria que essas 5 características realmente elas resumem, inclusive, até o trabalho do empreendedor, né? O empreendedor, ele precisa, primeiro de tudo, ter uma visão em que sentido? Conseguir enxergar o que as pessoas precisam ou vão precisar amanhã para resolver os seus problemas. E quando eu falo, por exemplo, na questão da medicina, fala como é que vai ser o médico amanhã? Como é que a gente vai atuar amanhã no mercado de trabalho? Como é que vai ser a nossa profissão? Essa visão do amanhã, ela é muito importante. E mais importante do que isso é o que eu posso fazer, desenvolver para resolver esse problema do amanhã, ou que seja um amanhã próximo, né? Muito que a gente está sofrendo na pandemia, o boom de coisa que está aparecendo meio nas coxas, acontece porque a gente não teve essa visão há 5 anos atrás. Se a gente tivesse tido, talvez a gente tivesse com soluções mais prontas para resolver agora, né? Por exemplo, a questão do ensino, que eu acho que assim, a gente poderia ter resolvido esse problema já antes. A gente já tem internet já tem um tempo, né? Então, essa visão, ela é essencial para o empreendedor. Então, ele consegue entender quais são as demandas que o mercado vai ter, que as pessoas vão ter, quais são as dores que elas vão sofrer. Em segundo lugar, esse cara, ele precisa ter planejamento. Então, não adianta você só ter a visão, mas você precisa falar, mas o que a gente vai fazer e como eu vou fazer para chegar nisso aqui, para a gente conseguir entregar esse produto. E, assim, não é um planejamento tão grande quanto a gente imagina. Aliás, tem um conceito, que é o conceito da startup enxuta, que você tem que planejar exatamente o necessário. Você ficar planejando demais é desperdício. Planejar de menos também vai ser desperdício. Vai ser desperdício de dinheiro, porque você não vai ter conseguido entender exatamente a melhor forma de você trilhar o caminho, né? Mas eu acho que essa questão de caminho é uma coisa que permeia muito nessa questão do empreendedor. Tá? Qual o caminho que a gente vai tomar para a gente chegar na nossa visão, né? Às vezes, essa visão, né, que a gente fala que é um norte verdadeiro, que é aquilo que a gente realmente quer chegar no final, ela vai ali no meio do caminho, tem uma série de curvas, às vezes que a gente não está esperando, né? E isso faz parte. E às vezes surgem coisas muito boas no meio dessas curvas que a gente também não tinha previsto, né? Não é que o cara é um gênio e na hora que ele sentou
ali no bar para tomar um uísque, teve a ideia de fazer o carro elétrico, que ele pensou em todos os aspectos do carro elétrico, entendeu? Não foi assim que o Elon Musk desenhou isso. Provavelmente teve muita coisa que estava diferente do plano inicial, mas o mais importante é que ele tentou manter mais ou menos uma mesma rota, que eu quero entregar para a sociedade uma forma de locomoção mais sustentável, né? Qual a melhor solução para isso? Nossa, o caminho é quem vai dizer, né? Eu acho que é por aí. O terceiro ponto é ter coragem, tá? Coragem por quê? Não é coragem de, tipo, pular de paraquedas, né? Essa é uma outra coragem aí, mas é uma coragem de você assumir risco, porque normalmente o empreendimento ele vai determinar custos, esses custos eles vão durar algum tempo, né? Fora a questão do tempo que você mesmo vai perder para conseguir dedicar a isso, e pode ser que nada dê certo, né? Você tem que pular ali, como mostra a própria foto, pular um abismo gigantesco, existe uma distância muito grande entre aquilo que a gente vislumbra em termos de ideia e entregar essa ideia de fato no mercado, né? E às vezes você pode até ter um produto pronto e você fazer isso chegar no mercado e fazer as pessoas realmente aceitarem este produto não funcionar. E todo o processo que você demorou, todo o impulso que você tomou para pular, você cai no abismo. Chegou lá no final das contas, não era aquilo que o mercado queria, né? Aliás, esse é o maior medo de todo empreendedor. Você fazer alguma coisa que ninguém quer, né? Você desenvolver um negócio que você acha maravilhoso, que na ideia é maravilhoso, mas na hora que chega lá no final do mercado, ninguém quer. Por isso que o cara precisa focar muito no mercado, porque senão, depois você não é sustentável, e aí você perdeu um monte de dinheiro, né? Fora o tempo, que eu acho que é até mais precioso do que o dinheiro. O dinheiro em si, a gente recupera o tempo e tudo mais, né? Mas o tempo esse é perdido, né? Vida e assim vai. Das pessoas também. Um quarto ponto é pesquisar. Na verdade, não só pesquisar, né, do ponto de vista acadêmico, mas pesquisar, que eu quero dizer, o empreendedor ele precisa aprender muita coisa. É um aprendizado atrás do outro, porque você vai resolver um problema e aí você precisa achar soluções para aquele problema. E aí você precisa tentar entender, vamos ver essa solução aqui se ela funciona. Você precisa estudar o assunto, ter pelo menos uma noção superficial de como aquilo funciona, como deixa de funcionar. Não necessariamente o empreendedor precisa ser o cara técnico que vai executar a ação. Não, ele pode contratar pessoas para fazer isso. Mas ele tem que ter uma noção do que precisa ser feito e qual que é a ideia por trás daquilo, né? Você fala hoje muito se fala hoje em inteligência artificial, machine learning, blá, blá, blá. Se você quiser lidar com tecnologia, você tem que minimamente entender como é que funcionam essas tecnologias, né? Senão você fala assim, tá bom, a minha solução é colocar inteligência artificial para fazer diagnóstico de pacientes. Tá, cara, legal, mas como é que você vai fazer isso? Como é que essa tecnologia, qual tecnologia que nós vamos usar, né? Então você extravasa, né, um pouco da sua zona de conforto ali do que você já faz, do que você aprendeu e estudou, para estudar mais e para aprender um pouco sobre outras áreas. O que, assim, para quem gosta de ser empreendedor, eu acho que, pelo menos para mim, essa é uma das partes mais gratificantes, porque você acaba tendo uma visão muito ampla das coisas, né? E dentro dessa questão da pesquisa, quando você não sabe, você vai ter que pedir para alguém fazer, né? Ou contratar alguém para fazer. Então, liderança entra ali dentro também, nessa questão de pesquisa. Desenvolvimento de competências como um todo, não só competências próprias, né? Mas competências institucionais, ou seja, das pessoas que estão dentro da sua instituição e que estão sob a sua liderança. E o último e mais importante é a questão da resiliência. Por isso que a resiliência está no centro, né? É essencial que você persevere, porque assim, na hora que você fala uma ideia para você chega para o investidor, o cara fala não. O que mais ouve é não, entendeu? E muita gente pessimista, dizendo que as coisas não vão dar certo, e a grande verdade é que elas realmente, na maior parte das vezes, elas não dão certo, né? Mas não é porque elas não deram certo que você vai desistir de chegar no que você tem como alinhamento. Como
como eu disse, o Steve Jobs, ele tinha lá o sonho de entregar na mão de todo mundo ali um produto, um computador que fosse para todos, um personal computer de fato, que estivesse na palma da mão. E o cara demorou 20 anos para fazer isso, você entendeu? Não foi do dia para a noite, sabe? Foram muitos e muitos anos de trabalho, tentativas, erros. Ele chegou até a ser expulso, né? Uma época da Apple e tudo mais. Então, veja que não há uma trajetória assim tão lisa, né? Como a gente gostaria. Infelizmente, não é uma trajetória lisa como a gente gostaria. Mas ela é uma trajetória que a gente vai seguindo, né? Bom, e com relação ao caminho, né? Qual o caminho que a gente precisa seguir, né? Dentro da medicina, né? Agora voltando um pouco para dentro da medicina, qual o caminho que a gente pode seguir para chegar no meu negócio, ser empreendedor? E aí que vem o grande ponto. Diferente de, vou ser um acadêmico, você vai ter que trilhar alguns passos ali para chegar lá. Você vai ter que fazer a faculdade, a residência, depois, de repente, até um mestrado, um doutorado. O MBA eu coloquei no meio da história aqui, mas ele poderia ser um caminho alternativo para você trabalhar na área de gestão, que eu acho que vocês fizeram e tudo mais. Tudo isso faz parte de carreiras, né, de doutrinas ali que você pode seguir. Você não precisa deixar o meu negócio lá no final. A grande verdade é essa. Essa é a diferença de ser um empreendedor. Você pode trazer isso para o presente. E eu te digo mais, até o fato de vocês estarem aí querendo desenvolver essa ideia, por isso que eu comecei aqui a nossa conversa com essa pergunta, né? Por que vocês tiveram essa ideia de falar sobre carreira? No fundo, vocês foram empreendedores nesse sentido. Vocês pegaram e reuniram a partir de uma ideia que é preciso, e veja que a ideia, você mesmo, né, Lucas, falou, a gente queria trazer à tona, inclusive para dentro das faculdades, a conversa da questão da carreira médica, não ser a questão tradicional. Cara, essa é a sua meta, esse é o seu norte verdadeiro. O que você fez para isso? Reunir os recursos, as pessoas, né, necessárias para executar isso. E essa reunião envolveu desde as pessoas internas próximas de vocês, como a Sharon, que foi lá e me recrutou, para vir falar sobre um determinado assunto. Então, isso é empreender. E você está trazendo ali uma discussão de alguma coisa nova para o presente. Isso vai determinar algum ganho financeiro? Não necessariamente. Veja que não, mas você foi solucionar uma dor. A dor é a dor dos alunos com relação à falta de uma orientação do que fazer da vida, né? Eu acho que essa é a grande dor que vocês estão tentando resolver aí. E o que eu quero dizer é, tendo em vista que empreender não depende de nenhuma formação, só depende de você e daquelas 5 passos e características e posições que você precisa tomar, você pode começar a empreender agora. Então, você está na faculdade, você conhece as dores dos alunos de medicina melhor do que ninguém, né? Eu acho que, e eu até abro esse ponto, esse momento para convidar qualquer um queira empreender, vir conversar comigo, fazer um bate-papo e tudo mais, que a gente pode desenvolver ideias, né? A gente desenvolve ideias juntos e tudo mais. Existem metodologias para isso, obviamente, que não vou ficar abordando esses detalhes, porque eu acho que não é o caminho. E tragam isso para o presente, porque eu acho que isso é um ponto. Não é isso que eu quero. Eu quero primeiro terminar minha residência, e aí eu quero abrir um consultório. Cara, legal. Sugiro muito que vocês tenham uma postura empreendedora quando for fazer isso, porque eu não abri um coworking à toa. Eu abri um coworking porque eu olho hoje para o mercado e falo, cara, custa em São Paulo R$3.000 para manter uma sala, mais R$3.000 para eu ter uma secretária, mais água, luz, insumos, mais um investimento de R$100.000 para você montar uma sala bem estruturada de otorrino, para você chegar e demorar em torno de uns 10 a 20 anos para você conseguir criar uma carteira de clientes. Sendo que a maior parte desses clientes hoje, eles estão aonde? No mundo digital, estão no Instagram e tudo mais. Quem mais consegue cliente hoje? Até o cara que tem lá um monte de seguidor. Esse é o médico que às vezes consegue cliente, né? E esses clientes às vezes não são de São Paulo, né? Às vezes são de fora. Aí eu falei, não faz sentido eu ter um consultório só meu. Assim como não deve fazer sentido para milhares de outros médicos otorrinos. Não faz sentido. Mas um coworking em otorrino faz sentido.
E por que ele é diferente de outros coworkings? Porque é otorrino, é específico para otorrino. Tem mais, a Autoliv agrega mais um valor, que é o valor da infraestrutura administrativa. Eu, como médico, odeio ter que fazer a cobrança dos meus pacientes. Eu odeio ter que ficar ligando para o meu contador para emitir nota fiscal, né? Então, eu criei uma infraestrutura administrativa que resolve essa dor do médico otorrino. E todo mundo sai ganhando, o médico sai feliz, eu saio feliz, e a gente tem um lugar lá para atender, que é compartilhado, né? E a gente tem uma secretária que é compartilhada, e a economia compartilhada, ela é uma tendência, né? Então, no fundo, é isso que a Autoliv traz. Então, o que eu digo é, pô, beleza, vou lá, fiz o meu mestrado, fiz a minha residência, depois eu fiz mestrado, doutorado, e vou abrir uma clínica. Cara, pensa bem, como é que você vai abrir essa clínica? O que é que o seu cliente está buscando? É isso que ele está, de fato, buscando? Entendeu? Será que não é mais interessante você, ao invés de abrir uma clínica, não fazer algum outro modelo de negócio diferente? Alguma coisa que entregue medicina para o seu cliente de uma forma diferente? De repente em casa, né? De repente de uma maneira virtual, de repente um telemonitoramento? Pô, sou cardiologista, pica das galáxias. Ao invés de eu fazer hoje em dia um consultório, colocar lá, ficar atendendo galera, eu posso promover uma linha de cuidado em cardiologia, dentro do quê? De uma plataforma digital como a MedLink, e que você consegue desenvolver essa linha de cuidado, e você consegue fazer com que o seu paciente seja seguido muito melhor do que ele seria seguido no consultório. Como? Com um relógio, com um dispositivo e tudo mais. Enfim, existem várias coisas que podem ser feitas nessa jornada, né? Nessa jornada do médico ao longo da sua vida, e em todos esses estágios, e eu diria que não é para você parar um estágio, você tem que ir para o próximo, continuar, e continuar, e continuar, porque cada um desses lugares vai trazer ali momentos e coisas que você pode resolver. Claro, se você em determinado momento achou uma solução, e essa solução é o que você quer seguir para o resto da sua vida, em termos de empreender, fique nela, né? Pô, também não quero construir empresa nenhuma, eu quero trabalhar para outras empresas. Cara, se você fizer otorrino, será muito bem-vindo dentro do nosso coworking. Tem um monte de gente que é assim, que quer isso, quer uma vida um pouco, vamos dizer assim, uma vida com menos risco, né? Com menos incerteza, porque isso é fato. Empreender envolve incerteza, né? Envolve pegar o dinheiro lá que tinha para construir a clínica num negócio que pode ser que não desse certo, graças a Deus está dando. Veio uma pandemia aí que deu uma paulada na gente e não tem mais paciente nos consultórios. E agora, né? Com certeza balançou os negócios para todo mundo. Enfim, tudo isso tem que ser levado em consideração. Queria contar para vocês, uma grande maioria já deve conhecer, né? O Whitebook, já deve ter ouvido falar e tudo mais, mas esses caras aqui são um puta case de sucesso, né? Que a gente fala em termos de empreendedorismo da saúde, né? Eles, para quem não sabe, esses dois, na verdade, esse aqui eu acho que ele é o CTO, é o Pedro Gemal, eles eram estudantes de medicina lá do Rio, e eles perceberam que, cara, eu me lembro disso bem, né? Tinha o Black Book, né? A gente ia para os plantões com o Black Book na mão, ali embaixo do braço, levava lá o livro de emergências clínicas e tudo mais, ficava lá estudando, tal, tentando achar uma série de questões, e eles falaram, pô, por que não trazer isso para a palma da mão, né? E aí eles fizeram o Whitebook. E, pô, o Whitebook foi fundado em 2012, eles se formaram em 2012. Eles começaram o projeto, eles ainda estavam na faculdade. Então, assim, olha que legal, entendeu? De repente, vocês podem ter uma ideia aí que seja a ideia do Whitebook de amanhã. E esses caras foram comprados por 132 milhões pela Afya, tá? Não foi nem 10 anos depois deles terem lançado o primeiro produto. Eles foram comprados em 2020, 7 anos depois. Então, pô, isso aqui é inspirador. Nem todo mundo consegue chegar exatamente nisso, né? A Medifone, que é um concorrente da PebMed, também foi comprado pela Afya por 6 milhões. Tá bom, eu já ficava feliz já, entendeu? Acho que esse que é o grande lance. O mais importante é que eles seguiram uma trajetória inspiradora. Eles começaram com algo muito simples, que era colocar no celular bula de remédio, basicamente, e alguns resumos que um deles fazia lá, tinha uns resumos que um deles fazia,
Eles davam isso gratuito, chamaram o cara que era CTO para fazer o app e foram. Aí eles foram conquistando usuário, e até a última coisa que eu fiquei sabendo, eles têm 350 mil usuários inscritos. Cara, é muita gente, 350 mil inscritos. Então, por isso que eles valem tanto dinheiro. E eles solucionam muita dor mesmo, porque o cara tá lá no plantão e ele não sabe o que fazer, ele pega lá o appzinho dele e resolve o problema, né? O app resolve o problema. Bom, concluindo aqui essa primeira parte aqui da exposição em geral, o que eu gostaria de falar para vocês é, primeiro, façam o que vocês amam fazer, que não adianta você ficar pensando só na questão financeira, no dinheiro. Se você não tiver tesão no que você está fazendo, não vai dar certo, entendeu? Você vai fazer meia boca, você vai se estressar e vai ficar infeliz. Esse que é o primeiro ponto. Não importa onde você estiver, sempre tem como empreender. Então, se até amanhã você perceber que, na verdade, você é bom mesmo de sinuca e virar jogador de sinuca profissional, dá para empreender até nisso, entendeu? Dá para empreender em qualquer lugar, não é uma questão de carreira, é uma questão de postura. Não desista dos seus sonhos, tá? Mesmo que eles digam que é loucura. O Walt Disney falaram para ele que colocar um rato na TV ia ser um absurdo, porque as mulheres iam ficar com medo. Olha só as coisas que os caras falam. Né? O cara falou, vocês estão viajando, entendeu? Vocês estão viajando, quem está viajando são vocês. E continuou, e fez o que fez e montou a Disney. Imagina, cara, o cara virar e falar assim, não, vou fazer um parque temático. Cara, que isso? Olha o tamanho desse empreendimento. Até hoje, você virar e falar assim, vou virar para você, vou fazer um parque temático novo aqui, que vai ser a Disney do Brasil. Você fala, nossa, você tá louco. É uma loucura. E o cara fez. E o negócio é multibilionário, né? É uma coisa muito louca. E um quarto ponto a vida é para o longo prazo, entende? Não achem que vocês vão conseguir solucionar os problemas de uma forma rápida e para amanhã. Pode acontecer igual dos caras da PBMed, que em 7 anos eles saíram do 0 aos 180 bilhões? Pode. Mas demorou 7 anos também, né? Pode demorar 30, pode demorar 20, pode demorar 15. Pode ser que você nunca consiga. Mas o que você criou ao longo do caminho, e se você foi feliz e você estava fazendo o que você gosta, é isso que importa. Então, essa mensagem que eu deixo para vocês, esses termos gerais, né? Com relação... Opa. São algumas recomendações, tá? Para quem quiser se aprofundar ou começar ali a pensar em empreender, eu sugiro 2 leituras obrigatórias. Essa primeira nem tanto, mas ela é bem divertida, que é O Mais Esperto que o Diabo, do Napoleão Hill. Isso foi escrito em 1932. E esse cara, ele fala de uma conversa entre um jovem, que eu considero ele como um empreendedor, que pergunta para o diabo como é que ele leva as almas para o inferno. E aí ele explora lá uma série de pontos relacionados à alienação, à falta de objetivo e tudo mais. E, de certa forma, esse cara meio que serviu de narrativa para formatar a ideia que depois foi ser explorada por economistas do que é o empreendedor, né? Porque estava começando ali o capitalismo de uma forma mais moderna. E um segundo, esse sim, não façam nada sem lê-lo antes, é o Startup Enxuta, do Eric Ries. Esse livro é sensacional, ele mostra como qualquer pessoa pode construir uma empresa do zero e como mitigar risco, né? Eu acho que esse que é o grande ponto. E eu vou mandar esse link para vocês aí, isso não tem a ver diretamente com empreendedorismo, tem a ver com carreira. É um teste que chama Âncoras de Carreira, é um teste bem legal que você faz, e ele determina para você qual é o seu perfil, tá? Esse teste aqui, ó, vocês baixam o teste, mas basicamente ele vai te determinar aqui se você tem quais são as suas competências principais, né? Conforme uma série de perguntas. Se é mais autonomia, segurança, e qual é a forma, quais são os seus perfis, né? Que se encaixam melhor. E entre eles existe o perfil da criatividade empreendedora, né? Que é uma âncora de quem tem esse perfil de empreendedor. Meu não era a criatividade empreendedora quando eu fiz, foi
desafio puro, também tem pouco a ver, é a tentativa de vencer obstáculos praticamente difíceis, então, talvez o Walt Disney se encaixe aqui também, né? Construir um parque temático tá desafio puro, né? É quase impossível de dar certo. E é isso. Depois vocês dão uma lida nessa página com calma, ela é muito legal, e eu acho que vai valer muito a pena para vocês que estão tentando resolver aí essas dores, tá? Vou mandar aqui no chat para vocês. Bom, a gente tem ainda mais uns 10 minutinhos aí, né? Se alguém quiser fazer algum posicionamento, conversar, alguma coisa, falar e tudo mais, pode falar, tá? Vou colocar, o Rafael mandou uma pergunta aqui, né, no chat. Boa tarde, obrigado pela apresentação. A burocracia é sempre um desafio para os empreendedores e investidores brasileiros. Acho que isso fica ainda mais complexo ao empreender na área médica? Cara, com certeza, com certeza. Mas, assim, o grande problema é que as pessoas no Brasil criam um problema para vender solução, né? E tem alguns problemas que a gente nem resolve. Se eu for ficar pensando, por exemplo, em todas as questões, a MedLink ela é essencialmente uma rede social, é um prontuário clínico em formato de rede social. Se eu for ficar pensando em todas as questões relacionadas à proteção de dados, por exemplo, o que pode e o que não pode ser feito, a gente não faz nada, você não sai do lugar. Então, assim, você calcula um risco e fala, cara, quando eu tiver esse problema, eu resolvo ele. Como? Não sei. Né? Você tem uma série de contas para você fazer isso, você estima probabilidade de processo ao longo do ano, quanto isso vai te custar, e você deixa um dinheiro reservado para isso, por exemplo. Então, sim, é uma baita burocracia. Eu acho que o maior problema, na verdade, para empreender na área da saúde, não é nem as burocracias governamentais, são as burocracias que nós próprios empreendedores, nós próprios médicos, administradores de serviços criam. E eu recentemente fiz uma apresentação também para o pessoal que está fazendo MBA na FGV, e eu falei para eles, eu sei que tem gente aqui que é CEO de hospital, que é diretor de hospital, CEO de convênio. Uma coisa que eu peço como empreendedor para vocês é, abra uma porta, né? Deixa a gente entrar, porque já é muito duro a gente conseguir construir as coisas, entendeu? E aí chega na hora de testar, que existe, assim, algumas questões. Por exemplo, para eu conseguir implementar um produto dentro de um hospital, ele quer saber se esse produto funciona. Aí, para eu saber se o produto funciona, eu preciso fazer uma prova de conceito. Uma prova de conceito exige que eu implemente esse produto em algum hospital. E aí você entra num ciclo, num paradigma, né? No tipo, tá, você não me deixa implementar, e você não compra porque você não me deixa, porque não tenho nenhuma prova de conceito feita, aprovada, né? Então, o que eu pedi para eles era, deem um salto de fé, né? Acreditem, a gente faz um negócio controlado, né? E tenta contornar essas questões. Por aí. Eu vou deixar meu WhatsApp também aqui, tá, gente? Pode mandar o WhatsApp, não tem problema com relação a isso não, viu? É para perguntar, puxa, que legal, sei lá, qualquer coisa. E se vocês quiserem, é aquilo que eu falei, estão convidadíssimos a vir presenciar um dia a dia de como é, por exemplo, desenvolvimento de tecnologia, que eu acho que é uma coisa que às vezes deixa meio curioso, né, muito fora, como a gente faz planejamentos, como é o dia a dia também, estou à disposição, viu, gente? Eu acho que é por aí. Se quiserem bater um papo sobre outras coisas também, sobre a jornada e assim vai, a gente bate também, tá bom? É isso. Vou deixar meu Instagram também. Pode falar, tá? Eu só queria te agradecer por ter aceitado o convite, pela palestra incrível e que a gente fica muito feliz com a sua presença. É mesmo? Obrigado. Espero que vocês tenham aproveitado, que tenha sido bom para vocês. Pelo menos o link eu tenho certeza que vocês vão aproveitar. É divertido fazer isso aí, viu? É bem legal, tá? Enfim, é isso. Chegou mais umas aqui. Obrigado pela apresentação. Obrigado gente. Qualquer coisa eu estou à disposição, tá? Estou mandando aqui meu Insta.
A gente vai postar umas coisas lá, eu vou começar a postar muita coisa sobre, não carreira, mas sobre como lidar com o paciente, cuidado centrado no paciente, algumas tendências que a gente tem aí para a medicina moderna, na qual eu acredito, na qual a tecnologia possa ajudar. Se vocês quiserem me seguir, fiquem à vontade, tá bom? É isso. Até mais, pessoal. Muito obrigado. Obrigado, Lucas. Eu espero que todo mundo tenha gostado da palestra. Eu vou mandar agora o link da presença. Muito obrigada, Dr. Tomás, foi um prazer. Muito obrigado por ter vindo e participado do nosso evento, por assim dizer. Imagina, gente, foi um prazer. Foi um prazer. Até mais, pessoal. Até mais. Boa sorte aí nos próximos. Bom, eu acho que Bom, eu acho que a Carol caiu, então eu vou... Não, tô aqui, Lu. Ah. O doutor Sérgio já chegou? Tô por aqui, Carol. Vou só logar no computador também. Tá. Gente, agora quem vai fazer a palestra sobre a parte da carreira acadêmica é o Dr. César. Ele é formado em medicina pela Universidade de São Paulo, fez residência em neurocirurgia pelo Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, concluiu a pós-graduação no Surgical Leadership Program da Harvard University e hoje ele é professor também da Uninove. Tudo bem, gente? Olá. Tudo sim, queria agradecer também sua presença, muito obrigada. E tenha uma palestra incrível. Obrigado a vocês pelo convite. Estou só entrando no computador também aqui, só para ter um backup de alguma coisa dos slides. Só um seguinte. Ok. Microfone. Obrigado pelo convite, gente. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Bom, a ideia, eu vi que vocês já tiveram algumas apresentações ótimas, estava acompanhando a apresentação do Tomás também, sensacional agora. E a ideia hoje é a gente falar um pouquinho mais ali sobre a parte mais acadêmica aí da medicina, né? Então, vocês tiveram um pouco sobre a questão da educação médica, um pouco dessa questão de variantes e variáveis aí de carreira. E a ideia hoje, na verdade, é fazer mais um grande bate-papo com vocês do que propriamente uma aula expositiva. Embora vai ser uma das que a gente vai falar sobre aula e sobre educação e tudo, talvez seja menos a aula propriamente dita e mais essa discussão. Só para eu entender um pouquinho melhor como é que vocês estão distribuídos, vocês já usaram alguma vez uma plataforma que chama Nearpod? Onde você já chegou a usar? Tá. Então, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou pedir para vocês entrarem nesse site aqui.
.com só. Vamos testando. Primeira vez que eu estou testando esse negócio para ver se ele funciona. Então, está surgindo muita coisa nesse campo aí de aula, de tudo. A gente tem tentado sempre trazer as inovações dentro do que vocês estavam até falando antes. São algumas coisas para a gente ir vendo. E o código para vocês colocarem e a gente tentar fazer essa avaliação é esse daqui. É um sitezinho online, não precisa nem ficar com ele aberto o tempo todo. Eu vou rodar algumas enquetezinhas rápidas ali, só para eu conhecer um pouquinho melhor vocês, vamos ver se funciona. As do Google Meet, às vezes elas vão, às vezes não. Essa daí já fica pronta. Estou vendo que alguns já estão conseguindo logar. E aí, quem já conseguiu logar, se tiver aparecendo a primeira enquete, eu vou pedir para vocês já irem respondendo, só para a gente começar a entender um pouquinho mais e começar a ir conhecendo vocês. Legal. Estamos já com bastante resposta. Mais um minutinho aqui. Acho que a gente já tem mais da metade aí de vocês respondendo. Vou fechar essa daqui só para a gente ter uma ideia aí de como é que está a distribuição de vocês. Então, maioria segundo, começo, né, primeiro, segundo ano da faculdade, e aí depois disso a gente tem lá o terceiro e o quarto ano um pouquinho mais, e alguns já caminhando aí para o final do curso. Vocês estão num momento ótimo para fazer isso que vocês estão fazendo, para entender um pouco do que vai ser a carreira, do que vocês vão ter dali para frente para ver. E eu acho que essa iniciativa que vocês tiveram de tentar entender um pouco mais as opções, ela é excelente. A gente sai de uma visão muito simplista de que o médico, né, de que o aluno de medicina se forma e vai ser médico, ponto, e vocês estão vendo que, na verdade, vocês têm uma gama de opções muito grande, né? A visão que a gente costuma ter é essa visão meio que relativamente simples, né? A gente tem uma visão já bem estabelecida de que o curso de medicina ele vai seguir ali uma rotina meio básica, que quase todo mundo vai ter essa rotina, vai seguir essa rotina meio que junto, né? E o que a gente vai ter é aquela ideia de que nos primeiros anos a gente vai estudar ciências básicas, depois disso a gente vai começar os estágios mais pré-clínicos, vai começar a se preparar de fato para começar a atender os nossos pacientes, e depois disso a gente vai partir para uma atuação mais prática. Esses tempos aí, né, quantos anos eles vão ser, se vai ser 1, 2, 3, se o internato é um pouco maior, um pouco menor,
isso vai variar bastante de acordo com o lugar que vocês estiverem se formando, né? Então, e mesmo o tempo, de acordo com o tempo, né? Vocês tiveram, acho que a aula do Mike ontem, né? Falando sobre a questão da organização do curso, a questão de grade curricular, tudo isso são coisas que elas são muito dinâmicas, o tempo todo elas vão mudando, e acho que com tudo isso que a gente está passando, mais ainda, né? Imagino que todo mundo aqui já tenha tido alguma dificuldade com alguma aula ou com alguma matéria que parece que ficar à distância, que ficar longe parece mais difícil, parece tudo mais complexo, e realmente isso vai pedir mudanças, isso tudo está trazendo mudanças muito rápidas. E quem vai executar essas mudanças, em uma boa parte dos casos, vão ser vocês mesmos, né? Vocês que vão estar participando disso. Só que a estrutura ali do hardware, né, a estrutura rígida do curso, por mais que a gente atualize, por mais que a gente mude, por mais que a gente ganhe ali alguma possibilidade de melhora, é muito difícil de sair dessa estrutura sequencial, né? A gente tem ali uma sequência de eventos que precisam acontecer para você conseguir chegar no conhecimento que vai ser necessário para você, de fato, poder atender os pacientes. E cada vez mais o que a gente tem visto é que não só para você atender os pacientes, mas para você conseguir executar todas as outras funções que a gente tem falado cada vez mais e que vocês estão trazendo nessa jornada de vocês aqui nesse fim de semana. Algumas delas já foram meio incluídas dentro da própria estrutura curricular. Então, quando a gente fala ali da especialização, a gente está falando do próximo passo básico, que todo mundo vai pensar em passar. Seja uma residência médica, seja um aprofundamento, uma especialização, isso vai levar tempos variáveis de 2, 3, até 6 anos, você às vezes vai dobrar o tempo de formação que você vai ter. E essa formação também vai ter dentro dela uma outra estrutura relativamente rígida, de passos de aprendizado que vocês vão ter que passar. E quanto mais vocês vão vendo esses passos que vocês têm que passar, mais vocês vão entendendo que você precisa de alguém capaz de transmitir esse conhecimento. E num curso como a medicina, uma das coisas que a gente mais tem é a necessidade de ter pessoas que têm a vivência da área clínica, principalmente para conseguir ensinar vocês. Por isso que, diferente de alguns outros cursos em que você vai ter um profissional especializado em dar aula e outro profissional especializado na parte prática, com frequência a gente vai ter esse intercâmbio, em que muitas vezes o profissional que está te dando aquela aula, às vezes de ciência básica, muitas vezes é o médico já formado. E o outro braço disso que a gente vai ter na vida mais acadêmica é o braço que a gente vai mais para a questão da pós-graduação, então a questão da parte de pesquisa, de docência de fato, talvez para produzir o conhecimento, ou para produzir pessoas que vão ter essa condição de formar os próximos profissionais. A área de gestão, ela já vem sendo cada vez mais abraçada por toda essa dinâmica de funcionamento, então a gente já pode colocar ela aqui como sendo uma parte já estrutural do curso, tanto que hoje em dia a gente tem até residência de gestão, né? Então, um dos caminhos possíveis para quem for fazer gestão pura e simples ali, hospitalar, é seguir esse caminho de gestão, mas o que a gente vê cada vez mais é que eu tenho múltiplas alternativas para chegar no mesmo caminho. A gente não precisa necessariamente seguir essa estrutura rígida para lá na frente chegar no mesmo caminho. Algumas áreas, algumas escolhas que vocês fizerem vão chegar em um caminho que não tem como mudar. Então, por exemplo, no meu caso, que fiz uma residência de uma especialidade cirúrgica. Para eu chegar no final da especialidade cirúrgica, não tem como pular etapas, não tem como eu dar a volta e falar, não, eu vou fazer um curso ali em algum lugar, eu vou tentar bater cabeça e conseguir fazer. Eu preciso passar por um processo sequencial de aprendizado. E dentro do processo da residência, eu preciso passar por isso de novo. E eu preciso de pessoas que vão me orientar, eu preciso de uma certa organização para isso. E quando você chega lá no final, muitas vezes você é a pessoa que vai orientar esses próximos colegas que vão se formar. Então, um dos passos mais comuns que a gente tem nessa transição da parte de educação para a parte de formação é o que a gente chama de preceptoria, né? Então, os preceptores ou os orientadores que a gente vai ter. No campo da educação médica, o preceptor, normalmente, ele vai estar envolvido muito mais com a atividade mais clínica, com a atividade mais prática,
enquanto que o professor, de modo geral, vai estar envolvido mais com atividade mais teórica, atividade mais básica, muitas vezes, que vai formar aquele currículo central para você conseguir entender o que você vai fazer lá na frente. E esse processo, ele se repete de novo. Lá no final da residência, você passa pela mesma coisa mais uma vez. Para você conseguir se formar como residente, para você conseguir passar o residente, você provavelmente vai ter tido a orientação de um preceptor. Então, de alguém que normalmente tem uma formação que ainda está próxima da sua. Na maior parte das vezes, os preceptores não são tão velhos, eles muitas vezes estão ali 1, 2, às vezes 3 anos de formado, a não ser aqueles que estão realmente direcionando, balizando o curso todo. Então, você também tem, muitas vezes, essa possibilidade de trazer para perto ali alguém que está mais próximo da sua formação, mais próximo até da sua idade, muitas vezes, que se formou há menos tempo. Então, tem aquela linguagem que muitas vezes você consegue entender melhor e consegue dar os próximos passos aprendendo aqui. Na linha da pesquisa, a gente tem a questão da orientação. Então, a função de educação, a função acadêmica na parte da pesquisa, ela é menos rígida do que a parte da educação médica e do que da formação de especialidade, mas, ao mesmo tempo, ela segue um cronograma muito bem estabelecido. Você precisa de alguém com uma formação acima da sua, ou com um título acima do seu, que, teoricamente, tenha mais experiência, mais vivência, para conseguir te orientar quais são os próximos passos daquela pesquisa. Então, isso vai acontecer quando você faz, por exemplo, uma iniciação científica ainda na faculdade. Você precisa de alguém, normalmente vai ser um mestre, um doutor ou um professor, que consiga te orientar, te guiar naqueles primeiros passos da pesquisa. Quando você já está fazendo uma pós-graduação, que você vai ali para uma linha, por exemplo, para fazer um mestrado ou um doutorado, normalmente você precisa de alguém que já tenha passado por aqueles passos e, de preferência, alguém que já tenha mais vivência em ajudar a orientar as pessoas que vão passar por aquilo também. Então, a gente tem, ao mesmo tempo que essa estrutura rígida, muito centrada ali, antiga da medicina, que, embora pareça que a gente está atualizando ela o tempo todo, e toda vez que a gente, no tema que vocês acabaram de ter, falando do empreendedorismo, da questão disruptiva, da inovação, a gente tem muito essa ideia de que a gente está inovando em tudo, mas tem algumas coisas que, na verdade, a gente não está, de fato, inovando, a gente está aprimorando. Se a gente for pegar a educação médica, como ela acontecia há mais ou menos 2, 3 mil anos atrás, a gente fazia exatamente a mesma coisa que a gente faz hoje com os recursos que se tinha na época. Você tinha alguém que dominava um conhecimento um pouco maior, que sabia passar aquele conhecimento para frente, que tinha aprendizes, alunos, e isso foi se estruturando cada vez mais. Então, mesmo a disrupção que a gente tem dentro de toda essa tecnologia, de toda essa transmissão de conhecimento, de toda a pesquisa, ela acaba seguindo um princípio fundamental que é muito mais básico do que aquilo. E que, na verdade, a gente acaba encontrando isso na carreira médica, em qualquer área que vocês forem seguir. Por isso, talvez que a carreira médica hoje ainda seja uma das mais interessantes que a gente tem, mesmo com todo esse mundo bagunçado que a gente vive hoje, com tudo que esteja acontecendo, porque a quantidade de possibilidades que ela abre para a gente, ela é imensa. Uma outra coisa para considerar é que quando a gente vê essas estruturas também que parecem muito rígidas, a tendência que a gente tem é pensar que você vai ter que fazer uma coisa ou outra. Talvez lá no final da carreira, quando você estiver muito aprofundado, ou quando você escolher uma coisa muito de fato, você de fato consiga seguir uma dessas variáveis. Eu vou empreender, ou eu vou ser clínico, ou eu vou ser professor, ou eu vou ser pesquisador, ou eu vou ser qualquer carreira que vocês escolherem. Mas, com frequência, uma coisa que acontece é a gente conseguir aliar várias dessas possibilidades simultaneamente. E aí, para a gente conversar um pouquinho sobre isso, eu vou jogar a próxima pergunta para vocês. Se vocês voltarem ali na telinha do Nearpod, tem mais um quizinho ali para a gente entender um pouco o que vocês já estão fazendo ou não, o que vocês já tiveram contato.
Então, bastante gente conseguindo participar já. Já tem uma quantidade boa ali de amostra para a gente ter uma ideia. Está aparecendo sem a legenda para vocês. Então, ó, só para traduzir, eu não sei porque que a legenda não tá aparecendo aqui. A maior parte de vocês teve alguma experiência com essas apresentações que vocês têm que fazer em aula, né? Vocês já pararam para pensar por que vocês têm que apresentar alguma coisa durante uma aula? Por que vocês apresentam um seminário? Por que vocês têm que apresentar algum texto, alguma matéria? Por que vocês dão aula para os outros, muitas vezes? E por que às vezes isso parece um negócio meio esquisito? Você virar e falar, pô, tem um professor ali para dar aula e eu estou tendo que preparar uma matéria e eu vou dar aula para os meus colegas e parece que não vai adiantar nada e parece que eu não vou prestar atenção e que eu não vou aprender porque eu estou fazendo no grupo, eu fiz só a minha parte, o colega que está assistindo está aprendendo de mim, que não sei necessariamente também exatamente o que eu estou fazendo. Às vezes passa essa sensação, né? Uma das principais habilidades que a gente testa com essa questão de você fazer um seminário é a exposição para vocês da capacidade de se comunicar. Como médico, talvez essa seja uma das habilidades mais importantes que a gente tenha que ter e uma das habilidades que a gente menos explora ativamente durante o currículo. Porque mesmo que vocês não venham a dar aula para ninguém, que vocês não venham a ser professores e que vocês não venham a apresentar nada publicamente, sempre que vocês forem se comunicar com o paciente, vocês precisam garantir que ele entendeu. Então, vocês precisam ter uma certa capacidade de comunicação um pouco aprimorada. Sempre que você for se comunicar com outro médico, você vai precisar saber que aquela mensagem está sendo passada. Se vocês escolherem alguma dessas variações de carreira que a gente tem comentado, então, se vocês forem escolher, por exemplo, seguir uma carreira puramente de pesquisa, vocês precisam saber comunicar esses resultados. E vocês vão apresentar esses resultados o tempo todo. Se vocês forem empreender, vocês precisam saber apresentar a parte técnica do trabalho de vocês. Porque vocês, como médico, numa empresa ou numa jornada de inovação, provavelmente vocês vão ser as pessoas que vão dar o balizamento técnico daquilo. Então, você pode ter o melhor gestor do mundo ali do seu lado, ou você pode ter aprendido o máximo que você quiser de gestão. Você vai precisar saber comunicar essa ideia, você vai precisar saber comunicar a parte técnica. Porque não adianta nada eu querer ter uma empresa, captar dinheiro para aquilo, ou eu ter uma pesquisa, conseguir um fundo de pesquisa para conseguir desenvolver o meu trabalho e não conseguir passar isso para frente. E isso é uma coisa que a gente vê que, infelizmente, às vezes ela é deixada meio de lado na nossa formação. Ela não é uma coisa que ela é muito pedida, ela não é uma coisa que ela é muito explorada. A gente pensa na comunicação entre a gente, na comunicação técnica, na comunicação científica, e muitas vezes a gente deixa de lado a comunicação para o grande público. Quer exemplo maior do que a situação que a gente está vivendo? Eu imagino que vocês, como estudantes, devam estar tendo alguma dificuldade de entender tudo o que está acontecendo com o coronavírus. A gente, como médico formado, também tem, principalmente quem não é especificamente da área que lida com aquilo. Imagina a população em geral. Imagina a população leiga. Quem está entendendo alguma coisa do que está acontecendo? Provavelmente ninguém. As pessoas elas vão ter aquelas informações meio de orelhada ali, do que ela ouviu falar de um lugar, de outro. Uma das funções que a gente tem como educador, como acadêmico dentro do curso da área de medicina, não é só levar a informação técnica para os nossos pares, para os nossos colegas ou para os nossos alunos, mas é também, de alguma forma, trabalhar para levar essa informação para o público. Trabalhar para levar essa informação de uma forma que todos possam usufruir, todos possam entender aquilo. Então, isso é uma coisa que a gente tem muito importante. E aí, essa ideia de apresentar aula, de se expor, por mais estranha que possa parecer, um dos objetivos é esse. É óbvio que nem sempre dá certo, né? Quando você está ali tendo aula, e principalmente agora com esse monte de aula online, você vai apresentar aula online para um monte de gente que você não sabe nem se está com a câmera aberta ou não, ali no seu seminário, e você, às vezes, não queria apresentar porque você não domina o assunto, ou você não se sente confortável ali num momento presencial, por exemplo, de levantar na frente de uma sala e falar para todo mundo. É óbvio que nem todo mundo vai ter que usar essa habilidade, mas isso faz parte dentro da carreira médica de alguma forma, viver um pouquinho dessa vida acadêmica. E por mais que vocês não vão
se dedicar à vida acadêmica de professorado, ou de aula, ou de alguma coisa assim, vocês vão ter que conviver com isso o tempo todo, porque o aprendizado vai ser constante. Mesmo aquele médico que virar e falar, não quero saber de nada, eu quero ser só o especialista da minha área e vou me aprofundar naquilo. Vocês vão conviver com isso a vida inteira. Daqui a 50 anos, vocês vão estar lá abrindo um artigo, abrindo um livro, indo num congresso, estudando alguma coisa da área de vocês. Então, mesmo que você siga uma carreira dentro do mais essencial que ela tem, dentro do mais básico que ela tem, de alguma forma vocês vão conviver com a vida acadêmica. Se vocês não conviverem com a vida acadêmica, vocês vão ficar defasados em relação aos outros profissionais. E aí você tem que ter isso, mesmo que você não seja a ponta ativa da coisa, a ponta que transmite o conhecimento. O outro lado da vida acadêmica, vamos colocar aqui na próxima enquete para vocês. E a parte de pesquisa? Né? Normalmente, quando a gente fala de academia, de vida acadêmica, de universidade, principalmente, como vocês estão, a gente está pensando, muitas vezes, falando em vida acadêmica, falando também muito da parte de pesquisa. Por que essas duas coisas elas se juntam muito, a vida acadêmica educacional e a vida acadêmica pesquisa? Porque a pesquisa ela é um dos critérios que faz com que você possa, eventualmente, assumir os cargos mais altos dentro da carreira educacional. Isso tem uma série de prós e contras, é óbvio, né? Então, você muitas vezes vai acabar tendo aquela situação em que você tem muitas vezes um professor muito gabaritado em um tema, e ele é tão gabaritado naquele tema que ele não vai necessariamente conseguir transmitir o conhecimento para quem está começando. Isso é muito frequente, acho que é uma das queixas mais frequentes que a gente tem, principalmente no ciclo básico. Mas você tem essa necessidade, de alguma forma, do aprimoramento, da parte de pesquisa, justamente porque, historicamente, isso era o que denotava aquela pessoa que tinha aquela capacidade de continuar se aprofundando, de continuar estudando, e era uma pessoa que, teoricamente, estava se dedicando a transmitir o conhecimento, a produzir e transmitir conhecimento. Hoje, a gente tem visto que você tem ramificações mais cedo disso, né? Então, você pode, eventualmente, ter ótimos professores que não sejam bons pesquisadores e vice-versa. Mas dentro de qualquer vida universitária e vida acadêmica, a gente acaba tendo 3 pilares básicos, que vão ser pesquisa, educação e a parte técnica, que no caso da medicina a gente pode chamar ela de assistência, ou o tratamento que a gente dá aos pacientes de fato. Em outros cursos que não sejam cursos da área de saúde, por exemplo, você vai estar falando da parte técnica de produção, de desenvolvimento ali, do conhecimento em si, né, o executar aquilo para o qual você se formou. Então, como você tinha que ter essas 3 coisas juntos, historicamente tudo isso andou muito agregado, a parte de educação e a parte de pesquisa. A parte de pesquisa, ela segue um caminho também bem delineado do ponto de vista de titulação, mas que pode acontecer em paralelo com as outras coisas. O caminho natural é, durante a faculdade, você ter lá uma iniciação científica, que não deixa de ser um aprendizado um pouco mais específico em uma matéria que não necessariamente você tenha. Depois de formado, o caminho habitual é uma pós-graduação tipo mestrado, seguida por um doutorado, e aí a gente tem uma nova capacidade de divisão, que pode também acontecer em paralelo. A gente tem o pós-doutorado, que não é necessariamente um título, ele é um aprofundamento dentro de uma área em que o pesquisador demonstra que ele tem a capacidade de produzir conhecimento de alto nível por conta própria, que ele não depende mais necessariamente de um orientador, então isso é uma demonstração disso, que pode ser feita através desse aprofundamento científico, mas pode ser feita também através de publicação. Hoje em dia, cada vez mais, uma boa publicação, uma publicação com um bom impacto, ela é importante e demonstra essas coisas. Então, e o outro caminho é o caminho do que a gente chama de docência. E aí, de novo, a gente vê como as coisas, elas se imbricam, elas se misturam. A livre docência, ela é um título, diferente do cargo de docência. Então, uma pessoa pode ser professor sem ter o título de livre docente, ela pode ter o título de livre docente sem exercer o cargo de professor, sem exercer a atividade de dar aulas. Mas o que a gente costuma ver na questão de professorado, livre docência, é o indivíduo que atingiu um patamar acima do doutorado, em que ele vai ter lá o título de professor, além do título do bacharelado que ele tem, no caso aqui médico, em que ele tem a demonstração plena perante
todos os pares ali que são, entre aspas, os melhores da área específica que ele escolher, em que ele vai conseguir demonstrar que ele tem capacidade de produzir conhecimento, que ele tem capacidade de transmitir conhecimento e que ele tem capacidade, em algum grau, de exercer a parte técnica. Então, para você ser livre docente, você está provando que você tem o tripé do que a universidade pede. Você produz, você transmite e você executa o conhecimento. São as 3 maneiras que você tem. Esse seria o título mais alto que a gente tem, que, na verdade, ele é o equivalente, por exemplo, ao professor mesmo nos Estados Unidos, diferente do doutorado, que é o PhD, né, que a gente acaba muitas vezes confundindo esses nomes quando você vê coisas internacionais, elas são meio parecidas. Então, esses são os termos que a gente usa. Pesquisa é essencial para todo mundo? Provavelmente não. Fazer pesquisa, não. Entender pesquisa, sim. A gente vê que vocês têm ali, do pessoal que respondeu, a gente tem quase o dobro das pessoas que já tiveram algum envolvimento, que está aqui em azul, com pesquisa, comparado com o grupo que está aqui mais em verdinho. Por que vocês acham que esse envolvimento com pesquisa é importante? A maior parte de vocês respondeu que vocês estão no começo da faculdade ainda. Por que esse envolvimento com pesquisa vai ser tão importante? Mesmo que você não esteja produzindo conhecimento, você está começando a adquirir a habilidade de ler o conhecimento, a habilidade de entender o conhecimento. E isso vai fazer com que você tenha, mesmo que você vá só para a parte técnica, um juízo crítico muito melhor do que se você não adquirir essas habilidades. Então, quando a gente pensa numa iniciação científica, quando a gente pensa eventualmente numa produção científica ali de vocês, e entender um pouco de estatística, de metodologia científica, de toda aquela parte mais acadêmica mesmo, mais bruta ali da academia, que muitas vezes não é o que vocês querem ver no começo da faculdade, vocês não estão atendendo o paciente. Aí vocês chegam lá, vocês têm bioquímica, tem, sei lá, alguma coisa que não é nem fisiologia ainda, é tipo biologia molecular, biologia celular, parece biologia do colégio muito mais aprofundada, e de repente você está lá fazendo pesquisa, estudando matemática, vendo estatística, vendo umas coisas que parecem que estão muito longe da realidade. Isso é o que vai fazer com que vocês lá na frente, quando vocês chegarem no internato, depois que vocês se formarem, vocês tenham o juízo crítico de pegar um trabalho, eventualmente, ou de pegar uma divulgação de uma informação que está todo mundo falando, isso aqui é bom. Você falar, pô, eu li e não é tão bom de verdade assim, tem uma série de fatores. Talvez seja o melhor que a gente tem hoje, mas não necessariamente é bom, né? Essa situação da pandemia está exacerbando isso mais ainda. A gente está deixando cada vez mais claro o quanto é importante a gente ter pessoas bem formadas e com um senso crítico muito grande, tá? Para você não deixar as coisas se perderem em discussões que saiam do quesito técnico quando deveriam estar no quesito técnico. Essa talvez vai ser uma das funções que a gente vai ter pro professor, de fato. Então, esse é o momento em que o pesquisador, o professor, e que todo esse amálgama ali de coisas que a gente consegue juntar nessa parte da carreira acadêmica, é onde talvez a gente vá conseguir fazer a maior diferença. Eu vou colocar uma coisa na tela aqui. Eu vou pedir para vocês, quem conseguir escrever alguma coisa, o que vocês pensam para vocês daqui a 5 anos depois que vocês se formarem? Então, como vocês estão ali no começo, a gente está falando de uma janela de tempo para alguns de vocês em torno aí de 10 anos para frente. Volta lá na janelinha do Nearpod, quem quiser escrever alguma coisa, fiquem à vontade. A ideia é colocar qualquer coisa que vocês estejam pensando. Se alguém tiver com dificuldade por lá e quiser mandar pelo chat ou quiser abrir o microfone, vocês têm alguma ideia do que vocês pretendem estar fazendo já? A ideia dessa palestra que vocês estão fazendo hoje é justamente abrir esse leque de vocês. Mas você já tem alguma tendência, alguma ideia? Legal, estão aparecendo algumas coisas bem distintas, né? Olha só quanta coisa legal. Residência, mestrado, independência financeira, alguns querendo falar de consultório, eventualmente dar aula. Maravilha. Percebam que, de modo geral, vocês têm uma tendência de querer se estabelecer em alguma coisa. Vocês têm uma ideia, mais ou menos, do que vocês têm de carreira,
E tem várias coisas que vão ser importantes. Nem tudo vai ser importante para todo mundo, né? Eu imagino, por exemplo, que quem falou aqui que gostaria de estar pesquisando no exterior, talvez tenha alguma ideia de que para você estar pesquisando no exterior, com 5 anos depois de formado, tem uma chance de talvez a sua residência ainda não ter sido concluída, ou você não ter sido não ter concluído a residência, ou você fez a residência e está começando a sua carreira no exterior. Olha a diferença de uma pessoa, por exemplo, que quer ter independência financeira. Talvez 5 anos depois de formado ainda seja meio pouco para a média, mas é um bom objetivo. Começar a fazer a carreira, começar a dar aula, começar a ter carreira, um consultório. Alguns vão querer estar terminando a residência, a parte de especialização, algumas áreas mais específicas, né? Primeira coisa que a gente tem que levar disso são tantos caminhos diferentes que a gente tem, são tantas possibilidades diferentes que a gente tem, que não tem um caminho que vocês vão seguir que vai ser igual. E talvez esse seja o ponto mais bonito ali da medicina. Cada um de vocês pode estar dando muito certo e vai estar muito bem sucedido, fazendo coisas totalmente diferentes do que o colega vai estar fazendo. E esse é um dos momentos que vocês precisam pensar que a vida ao longo da faculdade pode te preparar um pouco para isso, a vida depois da faculdade tem que continuar te preparando para isso, mas na questão de vocês fazerem uma comparação com o que o seu colega vizinho da janelinha, do quadradinho do lado aí da tela de vocês, pode estar querendo ou não. Muitas vezes o que vai ser muito bem sucedido para você, o seu colega do lado vai olhar e falar, putz, cara, deu errado, olha só, tá lá penando ainda, tá lá patinando, não saiu do lugar. Porque os objetivos são totalmente diferentes, o que a gente quer fazer é totalmente diferente. Mas uma coisa que também é interessante de ver é como alguns de vocês já colocam algumas coisas, alguns objetivos que eles vão em paralelo, né, com algumas coisas. Então, por exemplo, continuar atendendo como médico e fazendo pesquisa, ou dando aula, né, continuar mexendo ali de uma forma que você, o tempo todo, esteja agregando valor no que você está fazendo. A vida acadêmica, nesse aspecto, ela é uma coisa muito boa para isso, né, quando a gente fala tanto da vida acadêmica na parte de educação, quanto na vida acadêmica na parte de pesquisa, ela tem, para médicos, a gente tem a sorte de conseguir fazer isso, mais do que diversas outras profissões, a gente consegue agregar as duas coisas de uma forma muito boa. Você consegue, por exemplo, dar o plantão, sustentar a sua vida financeira e conseguir fazer a pesquisa, porque infelizmente a gente sabe que pesquisa, principalmente no começo da carreira, mas no Brasil, na carreira às vezes como um todo, não é uma coisa que vai pagar tão bem. Então, para quem quer ter independência financeira e fazer pesquisa, talvez além da pesquisa você vai precisar, por exemplo, ter um plantão ou ter alguma outra coisa que vai sustentar a sua carreira. A mesma coisa vai valer para quem for dar aula. Dar aula é um negócio sensacional para quem gosta, para quem tem esse desejo. É muito legal. Mas, infelizmente, é uma coisa que, de modo geral, quando você compara com a carreira do seu colega que está fazendo só o atendimento clínico, por exemplo, provavelmente você não vai estar tão bem financeiramente falando. Talvez você esteja mais satisfeito. E esse é o momento, o tempo todo, de você ir atualizando isso, de você não se deixar levar simplesmente pelos objetivos laterais ali que você está vendo. Lembrar que existem alternativas, mas que vocês precisam encontrar esse caminho aí de vocês, de acordo com o que vocês forem fazer, e lembrando que a gente pode juntar tudo isso. A Carol me apresentou no começo, mas só para eu resumir um pouquinho, por que eu estou falando dessas múltiplas perspectivas, embora o tema aqui que a gente vai falar da aula vai ser essa parte mais acadêmica. A gente focou a questão da apresentação na formação acadêmica, né? Na formação que é o tema do que a gente tem. Mas eu estou trazendo essas perspectivas múltiplas para vocês, porque justamente o que eu tenho buscado nos últimos anos é ter essa variedade de coisas. Então, depois de me formar como médico, de me formar como especialista em neurocirurgia, eu estou enveredado na área acadêmica fazendo um doutorado, que é um processo longo, são uns 4 anos aí de pesquisa, mais o tempo antes de matrícula. Tem todo um processo para fazer. Pós-graduação em diversas áreas. Então, por exemplo,
A gente pensa muitas vezes que pós é só a pós-graduação básica, a pós-graduação de pesquisa. A gente tem uma série de programas hoje de pós-graduação lato sensu, que eles chamam, que são os mestrados e os doutorados, que você pode acrescentar habilidades de gestão, habilidades de gerenciamento de pessoas, habilidades de qualidade de atendimento, habilidades de, eventualmente, você ter o controle financeiro, como, por exemplo, os MBAs, habilidade de inovação. Muitas vezes você vai sair por uma outra linha em que você vai ter habilidade educacional, você pode se formar para educar outras pessoas. Tudo isso vão sendo pequenos blocos que você pode ir juntando no seu portfólio. E aí, muitas vezes, você pode pirar e falar assim, mas se eu não quero ser gestor, por que eu vou aprender alguma coisa sobre gestão? Talvez você não queira ser gestor, mas se você souber um pouquinho sobre aquilo, você vai conseguir entender melhor como a sua carreira está funcionando. Você vai conseguir entender um pouquinho melhor o que você está fazendo. Eu não quero ser professor. Será que vale a pena eu me aprofundar numa área de educação? Talvez não uma coisa profunda, mas às vezes adquirir algumas pequenas habilidades nisso vão melhorar a sua comunicação. Hoje em dia a gente tem uma coisa que está muito na moda, né, que está até quase começando a banalizar, que é a questão das soft skills, né? Então a gente misturar um pouco habilidades que não são aquelas habilidades práticas, técnicas que a gente tem que ter, e acrescentar outras habilidades, como habilidades de comunicação, de gerenciamento, de relação interpessoal. E aí, soft skill, você pode colocar o que você quiser dentro desse balaio aí, que qualquer coisa pode caber na soft skill. O cuidado que tem que ter é como utilizar isso e quando isso vai ser útil. Nesse meio tempo, mesmo fazendo tudo isso, eu ainda resolvi fazer uma clínica, entrar para o lado empresarial. Dentro do lado empresarial, a gente tem uma série de participações do ponto de vista financeiro. Putz, é um mundo totalmente diferente, a gente não sai preparado para isso da faculdade, a faculdade não ensina você para isso, mas você está lá, faz parte. Mesmo no caso, por exemplo, como vocês tiveram na palestra anterior, às vezes não vai valer a pena eu entrar no meu próprio consultório, eu vou produzir alguma coisa, eu vou inovar em alguma coisa. Vocês vão precisar aprender isso de alguma forma. E quando a gente fala da vida acadêmica, a vida acadêmica pode ser quem vai te ensinar isso. Não necessariamente a vida acadêmica quadradinha da universidade, porque existe esse lado B da vida acadêmica ainda. Existe o lado em que você vai aprender e ensinar dentro da parte acadêmica essas outras habilidades. Então, por exemplo, esse curso que eu coloco como uma pós-graduação de Harvard, ele é um curso que a gente não discute técnica de nada do ponto de vista médico. Ele é um curso de cirurgiões para cirurgiões. Não tem nenhum tema técnico, ninguém fala sobre cirurgia. A gente fala sobre qualidade, sobre inovação, sobre o controle financeiro. Só quem que está dando a aula para você? É só o cara do mercado financeiro? Não. É o outro médico que se formou naquilo antes de você, que está te ensinando aquilo, que está aprofundando aquilo para você. Então, toda vez que a gente menciona isso, que a gente fala isso, você ainda tem essa possibilidade dessa vida acadêmica, entre aspas, lado B, a vida acadêmica fora da universidade. Isso está crescendo cada vez mais, com essa questão toda de cursos à distância, ou mesmo algumas situações presenciais, aí, quando é viável, existe essa possibilidade de você ter essa segunda via de ensino, de pesquisa, de aprofundamento. E isso é uma coisa que a gente mantém e vai manter cada vez mais. Quando a gente fala no médico, a cara do médico que talvez todo mundo pense seja de um desses dois que está aqui no meio, né? O médico como o clínico ou o médico como cirurgião, né? São as duas visões que a gente costuma ter do médico. O que é mais legal de tudo, dentro da carreira de medicina, é que diferente, por exemplo, de algumas outras áreas em que você vai deixar de ser médico para executar uma outra profissão, a gente tem alguns exemplos muito bons de que você pode agregar uma outra profissão. Vocês tiveram um pouquinho de discussão já sobre a carreira militar. Você não deixa de ser médico quando você vira médico do Exército. Você agrega uma carreira. Por mais que você tenha uma patente, você continua sendo médico. Talvez lá no final da carreira você vai ficar no trabalho burocrático, no trabalho não médico, mas você continua sendo médico. Essa moça que está aqui em cima, de laranja, na esquerda, ela é astronauta. Ela é uma das primeiras mulheres a sair da Terra e ir para a estação espacial e uma das que fez uma das missões mais longas. Ela é médica.
Ela deixou de ser médica para virar astronauta? Não. Ela era médica da missão, inclusive. Então, ela agregou uma formação. Com frequência, a gente pensa nessa questão aí, a moda da vez é o empreendedorismo, né? É uma coisa que é muito importante, que tomou conta de todas as áreas. Uma das coisas do médico empreendedor é que dificilmente você deixa de ser médico. Você passa a ser um empresário e continua sendo médico. Seja porque você está empreendendo com inovação, seja porque você está empreendendo com um negócio mais estabelecido. Até quando você sai totalmente dessa carreira, como esse senhor de baixo da esquerda aqui, com essa faixa verde e amarela, há mais ou menos 70 anos atrás, foi presidente e era médico. Talvez pouca gente vai se lembrar dele como médico, mas ele não deixou de ser médico, e a medicina levou para ele uma perspectiva um pouco diferente durante o exercício dele no cargo. Então, sempre vão ter, lógico, né, quando a gente começa a envolver outras visões, vão ter coisas positivas, coisas negativas, mas o impacto que essa formação tem na gente, ele é muito grande. E nessa hora, o que a gente traz, que é muito legal dessa carreira acadêmica, e aí eu vou falar um pouco mais sobre essa parte especificamente agora, é assim, talvez uma das coisas que, aí pessoalmente meu, né, uma das coisas que eu mais penso às vezes quando a gente vai para o exercício da medicina mesmo, então eu como neurocirurgião, eu vou lá e vou ser neurocirurgião. Uma das coisas que é muito legal é você ir lá, atender o paciente e resolver o problema daquele paciente. E aí você fez aquilo, deu tudo certo, o paciente ficou bem, legal, estamos junto, vamos lá, melhorar, tratar, vamos para o próximo. Só que ao mesmo tempo que isso é muito legal, eu tenho para mim que talvez isso não seja suficiente para o que eu quero. Por quê? Porque vai chegar uma hora que se eu estiver atendendo 24 horas por dia, todos os dias da semana, todos os dias do ano, eu tenho um número máximo de pessoas que eu vou conseguir ajudar. Eu não consigo passar daquilo. Existem algumas maneiras de sair disso. Uma das maneiras é eu produzir uma empresa, eu ser o gestor de alguma coisa que vai atender mais gente. Eu, às vezes, vou ter que sair ali do atendimento propriamente dito para conseguir aumentar. A outra maneira que a gente tem de aumentar isso, de aumentar a quantidade de pessoas que eu vou impactar, é a vida acadêmica. Se eu faço uma pesquisa que demonstra que uma determinada técnica cirúrgica é melhor que a outra, que um determinado remédio pode funcionar, que um tratamento pode ter efeito, a partir do momento que eu tiver isso divulgado, confirmado, e eu conseguir provar isso do ponto de vista científico, ali, seguir aquela carreira, e conseguir provar para todo mundo que aquilo está acontecendo, deixou de ser eu fazendo aquilo, eu atendendo um paciente. É gente no mundo inteiro seguindo uma coisa que eu consegui descobrir, ou que eu consegui orientar, ou que eu consegui colocar mais um tijolinho ali na parede para melhorar um pouquinho mais. E agora, todo mundo, no mundo inteiro, pode ter acesso àquilo. Eu deixei de atender um paciente com aquilo que eu sei, ou com o que eu descobri, e eu passei a ter a possibilidade de atender o mundo inteiro. Da mesma forma, quando a gente escolhe dar aula, uma das coisas que faz diferença é isso. Cada pessoa que assiste uma aula, que assiste uma palestra, ou que num curso regular, que é seu aluno e se forma lá na frente, carrega um pedacinho daquilo que você passou, daquilo que você transmitiu. Cada vez que uma pessoa dessa estiver atendendo um paciente num tema de alguma aula que eu dei, eu espero que eles façam aquilo da melhor forma possível e que, de alguma forma, eu tenha impactado eles positivamente. Então, quando eu saio daquela aula, eu sei que, muito provavelmente, se eu conseguir passar a minha mensagem, se eu conseguir colocar um pouquinho ali de ajuda para a pessoa absorver aquilo, eu sei que eu deixei de melhorar um paciente. Eu estou melhorando um paciente para cada pessoa que passou por aquela aula, por aquela parte de educação que eu pude compartilhar. Que, eventualmente, eu ajudei muito mais gente. Então, mesmo como médico, você pode juntar isso. Você pode, eventualmente, trazer essas informações e continuar crescendo nesse aspecto, o quanto você vai atender. Isso, quando a gente pensar no mundo dos negócios,
é o que a gente fala do negócio escalável e não escalável. Um negócio não escalável é aquele que você não consegue adquirir escala. É você virar e falar que você vai produzir uma Ferrari no quintal da sua casa e você só consegue produzir o número de Ferraris que você tiver material e pessoal para produzir. Você vai fazer uma por semana, uma por ano, sei lá. A partir do momento que você traz um processo de produção, tipo o processo toyotista, fordista, e aí vocês estão mais perto das aulas de geografia do ensino médio que eu, vocês vão lembrar mais disso do que eu, provavelmente, mas a partir desse momento você deixou de produzir um carro, você produziu carro para todo mundo. A mesma coisa vale para comida. Se eu for plantar o que eu como no fundo de casa, talvez eu até tenha um produto com uma qualidade um pouquinho melhor, aquela coisa do orgânico, do natural, mas a partir do momento em que eu tive a possibilidade de produzir comida para uma população inteira, eu escalonei. Para eu transformar o meu negócio em escalável, para eu atender mais gente, eu preciso muitas vezes mudar o tipo de negócio que eu estou fazendo. Então, um campo de agricultura domiciliar nunca vai ser escalável. É impossível você pegar aquela pessoa com uma produção manual, ele, a esposa e o filho, né? O casal, o dono da fazenda, e o filho produzindo aquilo. Eles têm um limite do que vai ser produzido. A partir do momento que você industrializa, deixou de ser o negócio deles, eles podem ser o dono, mas não é mais a mão deles executando. Mas, ao mesmo tempo, eles têm uma produção muito maior. A gente vê muito fácil isso nessa questão comercial, nessa questão industrial. É uma das coisas que o empreendedorismo busca muito hoje, levar essa cultura, levar esse acesso de tudo para muita gente, né? Como vocês já viram, muitas das tecnologias novas, e aí não só as tecnologias que vêm do ponto de vista de formar uma coisa empresarial, uma coisa que necessariamente vai gerar dinheiro, mas muitas vezes alguma coisa que vai gerar uma divulgação, um conhecimento, uma amplificação de um conteúdo, a gente vê muito disso. Só que a gente já faz isso faz séculos e séculos e séculos, desde que começou a se estruturar essa questão de formação universitária, de formação de pesquisa. Isso só vem se aprimorando cada vez mais. E talvez essa seja a melhor maneira que você tem de escalar o seu conhecimento, de escalar o seu atendimento, de aumentar o seu alcance. Então, isso é uma das coisas que é muito legal também, que é uma perspectiva da academia. E por que muitas vezes é mais legal você ter um médico participando de uma pesquisa científica, mesmo que seja uma pesquisa de bancada? Porque esse médico tem a visão de qual é o problema lá da ponta. O que ele está fazendo, o que o médico está fazendo na pesquisa de bancada, na pesquisa de laboratório, é a mesma coisa que ele está fazendo numa empresa, é a mesma coisa que ele está fazendo no governo, é a mesma coisa que ele está fazendo em qualquer lugar. Ele está trazendo a visão técnica de quem sabe qual é a pergunta certa a ser feita. Não adianta nada eu querer desenvolver um produto super ultra avançado, que vai resolver milhões de problemas, que faz 20 funções com um botão, se nenhuma dessas funções resolve o problema clínico que eu tenho. O cargo principal de secretariado, de ministro, não é o médico, tem uma equipe médica envolvida. É por isso que a pesquisa costuma ter pelo menos um médico envolvido quando a gente está falando de temas clínicos, porque é ele que vai conseguir fazer as perguntas que vão se traduzir de fato para o que eu vou conseguir usar no meu dia a dia, para o que eu vou conseguir usar na prática. E aí, pensando em vocês como carreira acadêmica tem várias maneiras de chegar nela. Como é que vocês chegam nisso? Bom, primeiro caminho para chegar, vamos para o que talvez seja o mais direto, falando da carreira de pesquisador. Iniciação científica, acho que é o primeiro passo. Quem gosta, quem já sabe que gosta de pesquisa logo na época da faculdade, fazer uma iniciação científica, ou pelo menos ter contato com uma iniciação científica é o começo. Depois que você se forma, você pode ir fazer uma residência, se especializar numa área e deixar para fazer o seu aprofundamento científico depois. Você pode, caso você não queira se especializar numa área de atendimento, ir para pesquisa direto. Então, você pode fazer, por exemplo, um mestrado logo depois de formado. Em alguns países isso é muito mais comum, por exemplo, nos Estados Unidos, quase todo aluno de medicina, antes de fazer residência, faz pelo menos um mestrado. É muito comum, tá? Aqui no Brasil, a nossa cultura é fazer depois da especialidade, normalmente, a maior parte das vezes. Quem acaba fazendo antes, acaba nem fazendo especialidade na maior parte das vezes,
porque enveredou muito para a carreira da pesquisa, só pesquisa. Um outro caminho é você participar de grupos de pesquisa, e isso pode ser feito a qualquer momento, seja na graduação, seja na residência, seja mesmo depois de formado. Quase todos os grandes centros, eles têm uma abertura muito grande para a gente que quer se dedicar a isso. Então, vou dar um exemplo dentro da Universidade de São Paulo. A gente tem um grupo de pesquisa em neurociências, na verdade tem 2 ou 3 dentro do departamento de neurocirurgia, em que a gente tem lá profissionais médicos e não médicos, então tem desde do aluno de medicina que está ali querendo fazer iniciação científica, os alunos de pós-graduação, de mestrado e doutorado, a gente tem pós-doutor, tem professor, tem gente de TI que está lá fazendo pesquisa, tem gente da físio, da fono, da enfermagem, terapia ocupacional, farmácia, um monte de gente envolvida, cada um trazendo uma perspectiva nova. Fazer parte de um grupo de pesquisa, muitas vezes vai fazer com que você consiga manter a sua vivência, a sua aptidão para aquilo, sempre aflorada. Você precisa fazer isso o tempo todo, tempo integral? Como médico, como eu falei, a gente tem essa, entre aspas, ali, essa vantagem. É muito fácil você trabalhar e participar de um grupo de pesquisa. O que você vai precisar é dosar quais são as suas prioridades. Você quer mais ser médico, clínico, atender, pôr a mão no paciente, você quer ser mais pesquisador. Isso vai dosar o quanto você vai se dedicar a uma coisa ou a outra. A pós-graduação, ela não é um requisito obrigatório para fazer pesquisa. Ela é um caminho natural. Quem vai se enveredar mais ali para a área de pesquisa vai acabar fazendo uma pós-graduação. Mas você pode fazer pesquisa e você pode publicar, e publicar muito bem, sem ter pesquisa nenhuma. Tá? Então, isso é uma coisa que ela é bastante comum. Do ponto de vista de educação, aí a gente tem vários caminhos possíveis, tem várias maneiras de fazer isso. A maneira mais direta é, depois da formação na residência médica, normalmente o que acontece é você ter a preceptoria. Então, você termina o 2º ano de clínica médica, o 3º ano de cirurgia geral, o último ano das especialidades, e você pode se candidatar nos lugares em que esse processo for aberto, você pode ser indicado, você pode se voluntariar a participar como preceptor, ou como orientador. Esse talvez seja o primeiro passo ali numa carreira de educação, se você não for participar da parte gerencial da educação. Você, como preceptor, vai ter função que pode envolver os alunos da faculdade, os alunos de graduação e os alunos de residência, né? Então, você vai ter o contato direto com esses grupos, em que você vai ensinar essas pessoas alguma coisa sobre o tema que você estuda, você vai acompanhar os residentes nas atividades práticas, você vai discutir os casos, então você vai ter uma função muito grande do ponto de vista educacional. Cada lugar, cada serviço, cada hospital vai ter um preço diferente para isso. Alguns deles é que você vai ter que fazer trabalho burocrático, e dependendo da sua visão, isso vai ser bom ou ruim, você pode aprender sobre gestão do serviço que você está, mas pode ser que seja muito ruim, pode ser que você vire secretário do chefe. Mas mesmo nesses casos em que você tem um pedágio muito grande, ainda assim você vai aproveitar. Você tem muitas vezes, por exemplo, para cirurgião, que é uma coisa muito legal, você fazendo preceptoria, você às vezes ganha o direito, dependendo do lugar que você está, de ser o titular da sala cirúrgica. Então, você é a pessoa mais graduada dentro daquela sala e o residente vai aprender com você. E aí você está lá na cirurgia não para você operar. Você vai acabar operando. Você vai continuar aprendendo. Mas você aprende ensinando o residente. Então, você tem que estar lá tutorando ele, orientando, monitorando o residente. Então, isso é uma coisa que é bem legal. Com os alunos de graduação, na maior parte das vezes, o contato maior nesses casos é com os alunos no internato, na parte prática. Mas muitas vezes você vai acabar tendo que fazer aula teórica, tendo que fazer aula expositiva. Então, para quem quiser dar aula, talvez esse seja um caminho muito bom. Um outro caminho que tem é partir para uma formação estruturada. Então, por exemplo, como no caso do Mike, que vocês tiveram aula ontem, tem alguns cursos em diversos lugares, eu sei, para dar exemplo, por exemplo, o Einstein agora, independente do curso dele, eles estão com curso de educação, as universidades públicas, as universidades federais, todas elas têm também, várias das universidades privadas têm também, mas é uma coisa que ainda é relativamente pequena.
mas você tem cursos estruturados disso, que funcionam como se fosse uma pós-graduação. Então, você pode se formar no 6º ano ali da medicina, acabou de pegar o diploma de médico, você pode se inscrever num curso desses para aprender a ser um educador em medicina. E aí você pode seguir a linha do educador específico na medicina. Se você vai fazer isso depois de se formar numa especialidade, você pode ser um educador específico da sua sub-área, ou você pode, eventualmente, ser um educador mais amplo, ser um educador de adultos. E aí, talvez, o caminho fosse ir para uma linha mais de pedagogia, talvez fazer uma pós-graduação em áreas combinadas. Isso também é uma possibilidade. Muitas vezes, você fazer um equivalente ali de mestrado, doutorado, que seria quase como se fosse um MBA aí, fora das faculdades de medicina, fazer eles nas faculdades de educação, letras, pedagogia, tem uma série de outros cursos. Esse caminho talvez seja o menos comum para os professores que são médicos também, né? Porque é um caminho que a gente sai muito da nossa zona de conforto e do nosso estilo de ensino, né? O estilo de ensino de medicina ele é muito prático, o estilo de ensino da pedagogia, como ele lida com coisas muito mais teóricas, mais conceituais, ele acaba fugindo um pouco disso. E a outra vertente que você pode ter é aquela que eu falei ali do lado B. Você pode se especializar tanto em alguma coisa, ou você pode ter um gabarito técnico tão alto em alguma coisa, que você vai dar cursos, que você vai fazer cursos de especialização, de aprimoramento, você vai fazer workouts, workshops técnicos, em que você vai trazer outros profissionais. Então, você pode continuar na educação, formando, inclusive, profissionais da mesma especialidade que você, ou de outras especialidades, tá? Então, todas essas vertentes, elas são possíveis, são caminhos diferentes. Quanto mais cedo você decide o que você quer, e aí vale para essa parte acadêmica, mas vale para qualquer coisa, mais direcionado você vai estar, mas mais risco você corre de fechar os olhos para as outras coisas. Então, pensando em vocês como um público majoritariamente mais ali na primeira metade do curso, né, mas alguns mais para frente, mas pela enquetezinha no começo, vocês mais no começo do curso. E que eu acho que eu deixaria ali de mensagem para vocês. Peguem tudo que vocês tiveram nessa jornada, nesse fim de semana, mantenham o leque aberto e ainda não excluam nada. Peguem todas as especialidades que vocês gostam ou não e ainda não excluam nada. Não começa aquela coisa assim, eu decidi que eu quero ser dermatologista no primeiro ano da faculdade e eu decidi que eu quero abrir uma startup de dermatologia. Então, tudo que eu vou fazer na faculdade vai ser relacionado com dermatologia e com empreendedorismo, e não vai fazer mais nada. Aí chega lá na frente, na hora de ir para a prática, você passa no estágio de dermato do 6º ano e fala, porra, não era bem isso. E agora? O que você faz? Você fechou o leque tanto, que você nem lembra mais o que mais existe. A outra coisa que é muito importante, que a gente, às vezes, não leva em consideração, é aproveitem a faculdade para fazer as coisas que a faculdade proporciona, que estão fora do leque educacional, que estão fora do leque de formação. Aprendam essas outras habilidades, aprendam línguas, inglês hoje em dia é cada vez mais essencial, mas quem gostar, quem fizer outras línguas, chinês talvez seja uma coisa meio difícil, mas é uma coisa que está crescendo muito. Cuidem de vocês, cuidem da saúde de vocês, porque parece que agora a gente é invulnerável no começo da faculdade, que tudo está bom, que você consegue virar aquela festa e emendar com a aula, emendar com outra festa, e aí tem a chopada, a cervejada, e depois tem a competição, e aí você viaja, e agora está tudo mais difícil por causa da pandemia, mas a primeira coisa que eu sei que vocês vão fazer quando abrir tudo vai ser fazer isso, entrar numa espiral de não parar mais, e de repente, cuidem de vocês, façam atividade física, cuidem de saúde, cuidem de tudo, porque isso cobra um preço lá na frente, e a gente esquece. E médico tem uma tendência absurda de ser meio workaholic. A gente não percebe, a gente faz cargas horárias, mesmo que você ache que você está trabalhando pouco, quando você conversa com seus amigos fora da área de medicina, você está trabalhando muito mais do que a média, você está trabalhando fora de horário, você está trabalhando de fim de semana. Isso não é ruim, isso é uma escolha. Só que você saber dessa escolha é uma coisa que vai ser importante, é uma coisa que vai ser essencial. E a outra coisa que às vezes a gente esquece, a gente faz meio com naturalidade, algumas pessoas mais, outras menos, mas lembrem-se sempre das pessoas que estão em volta de você. O networking que você começa lá no primeiro dia da faculdade até o último dia que você for médico, seja você sendo professor, alguém que vai te indicar para um cargo, pode ser um colega seu de um ano mais novo, às vezes,
não precisa nem ser do mesmo ano, não precisa nem ser mais velho. Você, como médico, você vai precisar de colegas para você mandar os seus pacientes e os seus pacientes chegarem em você. Você, como empresário, vai precisar de colegas que validem a sua ideia. Tudo isso tem a ver com esses contatos. Mantenham a gama mais ampla que vocês conseguirem de relacionamento dentro da faculdade. No ano de vocês, para cima, para baixo, com professores, com todo mundo. Acho que esse caminho, ele mantém essas portas todas abertas. E para chegar nessa questão da parte acadêmica, isso vai valer a pena também. Então, eu virei professor num convite de uma colega de turma que foi convidada por uma professora dela e precisava de alguém e ela lembrou de mim. Era uma coisa que eu já pensava, talvez, legal, vou ser professor, mas não tinha um caminho certo. Eu ainda não sabia muito bem como fazer ou como não fazer. Estava indo ali no fluxo. De repente veio um convite por alguém que conhecia alguém que conhecia alguém. Então, por mais preparo que a gente fale, que a gente tenha, o preparo vai te dar a base para você assumir alguma coisa e fazer direito. Mas isso também vai ser muito importante. Mantenham todas essas portas abertas e cabeça o mais ampla possível. Quanto mais no começo, mais amplo vocês têm que estar. Vai fechando devagarinho aos poucos e vai direcionando o que vocês querem fazer. E mudar nunca está errado. Nada te impede de, com 50 anos de idade, vocês chegarem lá na frente e falar, pô, fui médico a vida inteira, agora eu resolvi que eu quero ser empresário, vou abrir uma empresa de medicina e vou fazer uma startup. Nada vai te impedir disso. Talvez seja mais difícil, talvez seja mais trabalhoso, mas nada vai te impedir nesse caminho. Então, atualizem a vontade do que vocês forem tendo o tempo todo. Também esse autoconhecimento, acho que é uma jornada muito importante. Beleza? Gente, obrigado pela atenção. Eu falo bastante, mas perguntem, comentem, fiquem à vontade. Se quiserem mandar por WhatsApp, mensagem, e-mail, fiquem à vontade. Professor, Oi. eu queria fazer uma pergunta sobre como funciona o processo seletivo para entrar em cursos privados de medicina, como professor já. Tá. Isso vai variar muito de acordo com, primeiro, o tipo de lugar que você está, e segundo, com o grau de concorrência, quantas pessoas já estão ali no meio. Tá? Aí, na linha da sua pergunta, acho que o João Pedro fez a pergunta, e o Lucas também, se foi fácil de arranjar, de dar aula. Hoje, é assim, privado, a maior parte ainda é indicação, porque normalmente eles contratam quando precisa. A maior parte dos lugares privados ainda é assim, tipo, ó, eu estou prevendo que eu vou precisar de um professor de uma determinada matéria, eu vou ter uma indicação de alguém. Costuma ser desse jeito. E aí, normalmente, quando é indicação, você já tem o seu currículo ali meio pré-ajustado para aquilo. Algumas vezes eles abrem processo seletivo, e aí o processo seletivo, normalmente, você vai ser priorizado se você tiver alguma formação a mais na carreira, principalmente a parte de pós-graduação, tá? E a área que você vai dar aula também vai ser essencial. Então, por exemplo, se você for dar aula de uma coisa muito geral, como clínica médica, provavelmente vai ter mais concorrência, você vai precisar ter mais formação. Então, talvez você precise ter um doutorado, alguma coisa assim. Para neurocirurgia, é uma coisa que pouco profissional quer dar aula, né? Do ponto de vista de carreira financeira, não é uma coisa custo-efetivo. É mais custo-efetivo eu atender o paciente. Então, menos gente compete por isso. Então, eu sou aceito para dar isso com uma formação um pouco menor. Nas faculdades públicas, é concurso público. E aí tem o concurso público de contratação de professor e tem o concurso público de contratação de professor titular, que aí é o chefe de departamento dentro da área específica. Aí é um negócio que, assim, a formação tem que estar lá em cima, normalmente vai ser tudo gente mais velha, porque você tem que ter tempo de experiência, tempo de formação, costuma ter prova de arguição de aula, demonstrar habilidade além do currículo. Então, é um pouquinho mais complexo. Com o tempo, a tendência é ter seleção para tudo, né? Com o tempo, mesmo o ambiente privado vai começar a selecionar mais, porque vai ter mais gente interessada. Mas, por enquanto, ainda é muita indicação. Beleza? É isso aí. Ok,
queria agradecer a presença. Dr. César, muito obrigada. As pessoas gostaram bastante da sua palestra. E pode ter certeza que a IF é assim, a gente chama uma vez e depois vai continuar chamando sempre. Então, você vai ser muito bem-vindo aqui sempre, tá bom? Maravilha, muito obrigado. Fico à disposição de vocês sempre que precisarem. E eu vou deixar aqui de novo, tá, meu Instagram, sei lá, é o jeito mais fácil. Eu demoro bem para responder, mas eu respondo. Pode mandar o que vocês quiserem, seja técnico, seja especialidade, seja coisa mais existencial aí. Fiquem à vontade. Beleza? Bom, queria agradecer muito a sua participação, professor. A gente vai fazer agora uns 10 minutos de intervalo antes da última palestra. Quem ainda não respondeu o formulário de presença está no chat. E é isso, até daqui a pouco.